Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Histogel, sou o professor Horácio e hoje nós teremos uma aula de História, falando um pouquinho sobre Segundo Reinado. Quero dedicar essa aula aos meus alunos do ensino médio do Colégio Jean Piaget e para você que estuda História, para você que está acompanhando as aulas, está acompanhando o canal, muito obrigado pela presença, ok? Vou compartilhar com vocês um mapa mental para falar de um período extraordinariamente importante da história do Brasil. Foi o período do Segundo Reinado, um período que é marcado pela manutenção da unidade territorial brasileira. O Brasil quase se dividiu durante vários conflitos, desde ainda da época colonial até o período regencial, várias tentativas de separação nas províncias brasileiras. A questão da manutenção da escravidão, que foi um debate muito difícil, né, por conta da pressão da Inglaterra. Nós temos também a mudança, né, do centro econômico do Nordeste para o Centro-Sul, ou melhor, para o Sudeste brasileiro. Isso não aconteceu do dia para a noite, isso foi um longo processo, desde da expansão do processo minerador em Minas até a formação das primeiras lavouras de café no Rio de Janeiro, Vale do Paraíba, até a consolidação de uma classe de produtores de café em São Paulo. Tá? Então, é importante vocês entenderem que esse processo foi lento, né? Foi gradual, e é um dos processos mais importantes. A formação do parlamentarismo às avessas, né, onde o poder moderador de Dom Pedro dá a tônica da escolha do gabinete, né, do ministro principal do gabinete, e não os próprios deputados, como era o caso da Inglaterra. Então nós temos aí um parlamentarismo brasileiro totalmente à moda brasileira, e espero que com essa aula vocês consigam entender um pouco melhor esse processo. Tá? Compartilhando com vocês aqui um mapa mental, que eu acho que é bacana, para vocês olharem os dados, né, as informações e tal que eu vou discutir. O Império nasce de uma contradição que marca a política brasileira, né? A política brasileira é fundamentalmente marcada por contradições. O Partido Liberal é o partido que prega a descentralização do poder, que prega a autonomia das províncias. E justamente do Partido Liberal veio a decisão do famoso, né, golpe, que não foi golpe, óbvio, né? Foi uma escolha da maioridade. Ou seja, a posse de Dom Pedro II com 14 para 15 anos de idade e a centralização, né, dos poderes no Rio de Janeiro, na figura do imperador. E aí se pergunta, puxa, mas como que um partido que se diz liberal, que pregava pela descentralização, que pregava pela autonomia das províncias, decidiu pela antecipação da maioridade de Dom Pedro? Simples, né? Ela foi convencida ou foi vencida pelo conservadorismo, uma vez que várias revoltas do período regencial, Balaiada, Sabinada, Farroupilha, entre outras, tinham como pauta de suas reivindicações a fidelidade, a lealdade ao governo de Dom Pedro, à monarquia. E os conservadores, enfim, né, acabam vencendo essa estratégia. Tá? Então é importante entender que a figura de Dom Pedro, ela traria o quê? Traria calmaria, traria uma estabilidade ao governo, né? Traria uma certa resolução de problemas históricos, principalmente no Nordeste, né? Na questão de Pernambuco, o famoso vapor pernambucano, como diziam na época, que é o fato de Pernambuco ser uma região de conflitos e de resistências ao governo central desde o período colonial, desde a expulsão dos holandeses em 1654. Depois nós tivemos várias outras revoltas e revoluções ocorrendo em Pernambuco. Então, a centralização na figura do imperador traria uma estabilidade para essas questões. Okay? Ainda sobre a questão da unidade territorial, existem duas visões assim mais discutidas, né? E as duas fazem sentido. Talvez uma visão seja uma visão assim mais conservadora, talvez, que diz que a elite brasileira, né, daquela época, né, de 1830, 1840, era uma elite era uma elite de letrados no meio de um mar de analfabetos. Ou seja, você tinha uma galera com formação em Coimbra, você tinha uma galera com formação acadêmica, em especial uma formação jurídica, que tinha um olhar mais conservador e de manutenção da unidade territorial brasileira. Tá? Do outro lado, você tem o fato de que o Brasil vivia de uma sociedade escravocrata, ou seja, tanto faz se é no Nordeste, no Sudeste ou no Sul, existia o trabalho escravo.
E a manutenção do trabalho escravo estaria com certeza mais garantida dentro de um império. Tá? Ou seja, se houvesse a separação do Brasil em vários países, a manutenção da escravidão seria mais difícil. Por quê? Porque havia uma pressão da Inglaterra. O fim do tráfico e o fim da escravidão no Brasil não foi uma escolha da elite brasileira, foi uma pressão internacional que durou basicamente o século XIX inteiro. Né? Desde a chegada da família real no Brasil até o 13 de maio de 1838, a pressão sobre o fim da escravidão sempre foi da Inglaterra. Tá? E claro que nos últimos anos da escravidão, né, na década de 70 e tal, surge um movimento abolicionista dentro do território brasileiro. Tá? Essas são algumas das visões que a gente pode ter como o fato do Brasil não ter se separado, né? Quando a gente entra na questão dos parlamentarismos às avessas, né, o parlamento está subordinado ao imperador. Então, gente, é importante vocês entenderem que existiam duas ideologias, né? Dois partidos, o liberal e o conservador. Qual é a diferença do liberal e do conservador? Nenhuma, tá? O liberal pregava uma certa autonomia, pregava um certo liberalismo e tal, mas que na prática não acontecia, porque a elite brasileira, ela era e ainda é uma elite política baseada no privilégio e não na ideologia. Não existem ideologias na política brasileira. Na política brasileira só existem privilégios. Então você é eleito não para impor lá uma prática moral, uma prática ética, o fim da escravidão, né, a industrialização, como foi Barão de Mauá, enfim, melhorias dentro do Estado brasileiro. Não, você se elege para ter benefícios. Então, é difícil falar em ideologia no Brasil, principalmente nesse período, tá? Então, uma política de revezamento. Dom Pedro II, ele reveza por 36 vezes o parlamento, escolhendo ou um liberal ou um conservador. E a oposição, ela se calava, porque a oposição, no fundo, sabia que uma hora ela ia governar. Então, se você é liberal e tem um conservador no parlamento, você opta por não usar a arma, por não usar a força, pelo simples fato de que uma hora esse gabinete vai ser dissolvido e você pode ter a chance de ser escolhido, tá? Em resumo, Dom Pedro II agradava as duas forças políticas brasileiras, tanto a liberal quanto a conservadora. Lembrem daquela imagem de Dom Pedro fazendo, né, um jogo com os dois partidos principais do Brasil. O café, galera. O café é o ouro verde brasileiro, né? Ele chega no Brasil, no estado do Pará, em 1727. Chega ao Rio de Janeiro por volta do final do século XVIII, né? 1770, mais ou menos. E começa a ser produzido para consumo interno, né? Para consumo próprio. E com a chegada da família real, há um impulso na produção de café. Os produtores de café, curiosamente, não eram uma elite senhorial de engenho, né? Os produtores de café eram ligados aos militares de alta patente, eram ligados aos comerciantes e, de forma geral, os produtores de café, eles começam a se destacar pelo uso da força, né? Os sistemas de sesmarias, que vêm das capitanias hereditárias, criou no Brasil um conceito de propriedade de terra muito violento, né? Onde, para garantir de fato a posse, você precisa usar da força. Então, se você fosse um proprietário ou um posseiro que não tivesse acesso a um bom advogado, que não tivesse acesso a um bom juiz e que não tivesse acesso a armas, você certamente seria empurrado ou a abandonar a sua terra ou a vendê-la para alguém que tivesse condição de mantê-la. Porque a posse da terra no Brasil sempre foi fruto de violência, tá? Isso é histórico no Brasil, não é de hoje. A atividade industrial, ela surge muito impulsionada pelo café, porque os recursos trazidos para dentro do território brasileiro com café vão gerar novas atividades, né, comerciais, bancárias, financeiras, melhorias dos portos, melhorias, né, dos sistemas de transporte, cabotagem e navegação, e na segunda metade do século XIX as ferrovias, né, que serão então uma novidade para salvar a economia cafeeira e a economia agroexportadora do Brasil, porque o sistema de transporte era muito, muito precário, né? Os tropeiros, como eram chamados, né, as caravanas de mulas e burros que levavam a produção das fazendas para os portos e depois voltavam com mercadorias que os fazendeiros compravam. Poderiam ser insumos, poderiam ser artigos de luxo, etc. e tal. E havia os intermediadores, né, no porto, inicialmente no Rio de Janeiro e depois em Santos, os caras que faziam ali o intermédio
com os comerciantes de café. Os Estados Unidos foram o nosso maior consumidor de café no século XIX, seguidos pela Europa. A Inglaterra, ao contrário do que a gente pensa, nunca foi um grande consumidor de café, porque o costume lá sempre foi o chá. E a Inglaterra também podia comprar café mais barato das suas colônias nas Antilhas, das suas colônias na Ásia. Então, certamente, era muito difícil para o Brasil, nessa época, entrar com café na Inglaterra. Tá? O café foi destinado principalmente aos Estados Unidos, seguidos pela Alemanha, Países Baixos e outras regiões da Europa. O comércio do café certamente esteve, de uma certa forma, controlado pelos comerciantes, né? Ingleses, comerciantes portugueses, comerciantes americanos, tá? Então essa intervenção, né, da produção à comercialização mundial, ela tira parte dos recursos que deveriam ser destinados ao Brasil para outros países desde sempre, tá? Importante vocês entenderem isso. E é importante vocês verem aqui que aqueles benefícios que a Inglaterra teve nos tratados comerciais com Dom João, que davam aos ingleses uma taxa alfandegária muito menor do que a qualquer outro país, elas começam a cair. E elas caem em 1844 com a tarifa Alves Branco, tá? Que aumenta os impostos sobre os produtos ingleses. Há, nesse momento, um mal-estar muito grande entre Inglaterra e Brasil, né? A Inglaterra começa a pressionar cada vez mais a proibição do tráfico de escravos e considera que o tráfico de escravos seria tratado como pirataria, os navios seriam confiscados, e com o passar do tempo a Inglaterra começa não só a fiscalizar o oceano, né, o Oceano Atlântico, mas começa a fiscalizar a costa brasileira. E aí surge o fim do tráfico, né, porque o Brasil sabia que dependia da Inglaterra, ora para se proteger dos ataques da Argentina e do Uruguai, ora porque precisava de crédito para fazer a sua produção, e assim por diante. Então, nós podemos entender que a tarifa Alves Branco vai acabar pressionando ainda mais o Brasil, né, e acabando com o tráfico de escravos. A Era Mauá está ligada ao Irineu Evangelista de Souza, que foi o maior empresário da história do Brasil no século XIX. Ele é responsável por introduzir, né, navegação, iluminação, sistemas de empresas de metalurgia, enfim, ele deu origem às ferrovias no Brasil e acabou falindo muito porque o Brasil tinha um governo muito conservador e também porque ele era muito ousado, acabou fazendo medidas políticas fora da sua realidade, o que acabaram levando ele à falência. Tá? A questão da Guerra do Paraguai, galera. A Guerra do Paraguai, ela já era um conflito antigo, né? Porque parte da elite de Buenos Aires queria o controle e o monopólio sobre a bacia do Prata. Uma parte do Uruguai era também a favor do monopólio sobre a bacia do Prata. O Paraguai, que não tem acesso ao mar, e o Brasil, de uma certa forma, eram a favor de uma liberdade maior, né, na bacia, porque aí você liga o Rio Paraguai, ligando o Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. E a elite de Buenos Aires era anti-Brasil, né? E o Brasil apoiava uma parte da elite do Uruguai. E aí criaram-se conflitos, né? Antes mesmo da Guerra do Paraguai. E em 1864 foi quando esses conflitos acabaram com a intervenção autoritária e imperialista do governo ditatorial de Solano Lopes pelo Paraguai, que acabou então invadindo o Brasil, acabou aprisionando ali um navio brasileiro, e ele entra em choque contra os países do Cone Sul. Aí cria-se uma aliança militar, né, a chamada Tríplice Aliança, entre Brasil, Argentina e Uruguai, tá? E o Brasil, Argentina e Uruguai vão acabar destruindo, basicamente, o Paraguai, por conta de que seria muito difícil para o Paraguai se livrar de um ataque, né, por ambos os países, tá? Nós tivemos nessa batalha a formação de um exército mais profissional do Brasil, que incluiu negros, e aí mais uma contradição, né? Como que eu posso usar um escravo como soldado para defender a bandeira e assim por diante, né? E muitos escravos tiveram a promessa de se tornarem livres se lutassem nessa guerra. A Inglaterra, de uma certa forma, deu um apoio financeiro e logístico a essa guerra contra o Paraguai,
por uma questão óbvia. O Paraguai era um país mais nacionalista, era um país mais independente, e isso afetava os interesses da Inglaterra no comércio da América do Sul. Por fim, após 6 anos de guerra, o Paraguai foi fulminado, né, com quase toda a sua população sendo destruída, e essa é uma das causas, né, da pobreza do Paraguai, pelo menos na primeira e segunda metade do século XX. Né? A questão da escravidão, como eu tinha falado para vocês, o tráfico de escravos veio com a lei Eusébio de Queiroz. O Eusébio de Queiroz era um político que era filho, tinha nascido em Angola, filho de uma mestiçagem de ingleses com angolanos, e ele introduziu uma reforma de uma lei de 1831, que já proibia o tráfico de escravos, e essa lei passa a valer, né? E por que essa lei passa a valer e a de 1831 não valeu, né? Primeiro porque naquele momento havia tido uma queda do fluxo de escravos para o Brasil, né? E então a lei funcionou por um tempo e depois ela deixou de funcionar. Em 1850, a pressão da Inglaterra se tornou muito maior. Então, como eu já tinha falado, ela começou a fiscalizar o litoral brasileiro, a costa brasileira. E aí as elites brasileiras supostamente deixaram de optar pela escravidão. O outro fato também está no fato de que os traficantes de escravos começam a ser vistos com uma certa desconfiança, porque muitos dos fazendeiros que compravam escravos, eles arrendavam ou davam suas terras como garantia para os traficantes. E esses traficantes acabaram ganhando o status de pessoas assim forasteiras, né, pessoas mal vistas e tal. E o tráfico de escravos começa a ser encarado como algo realmente a ser repensado ou mesmo deixar de existir. Tá? Depois vem as outras leis, que são leis que vão sofrer algum tipo de repressão aqui no Brasil. A lei do ventre livre, né, onde os filhos, a partir de 7, 8, 9 anos de idade das escravas brasileiras se tornariam livres. Tá? Depois a lei Saraiva-Cotegipe, ou a lei do sexagenário, né? Os escravos com mais de 60 anos seriam tornados livres, que são leis ridículas, né? Eu comparo a lei do sexagenário com a reforma da Previdência, porque um escravo não chegaria aos 60 anos nessa época, né? Então é uma lei ridícula. É assim como hoje, né? Uma pessoa que trabalha num serviço pesado não consegue chegar aos 65 anos trabalhando. E hoje uma pessoa precisa ter no mínimo 65 anos para se aposentar. Então, a reforma da Previdência deveria ser baseada nas características econômicas de cada região e não uma forma universal de aposentadoria para todo mundo. A realidade de alguém que trabalha no escritório é diferente da realidade de alguém que trabalha com carregamento de peso ou um forno, enfim, né, com periculosidade e dificuldade. E, por fim, 3 de maio de 88, a Lei Áurea. A Lei Áurea, diz o Luiz Felipe de Alencastro, ela foi votada no mesmo dia que se votaria uma lei de reforma agrária no Brasil. Curiosamente, a reforma agrária foi jogada de lado e se aboliu a escravidão no Brasil. Tá? Então, o fim da escravidão é muito mais uma escolha política que ameniza os problemas da elite brasileira e que asseguram à elite brasileira a manutenção das terras no Brasil e a manutenção dos privilégios, do que propriamente uma atitude humanitária da família real, da princesa Isabel, alguma coisa nesse sentido. O fim do Império está relacionado à insatisfação do exército com o governo do imperador. O exército volta fortalecido da Guerra do Paraguai após a vitória. Surge o movimento republicano em São Paulo. A elite de São Paulo começa a descobrir e pensar que não haveria nenhuma política mais representativa de poder sem destruir a monarquia. Ou seja, qualquer tentativa de tornar o Brasil um país mais representativo, mais democrático, passaria pelo fim da monarquia. Nós temos, do outro lado, uma crise com a igreja, né? Porque Dom Pedro escolhe um ministro Ouro Preto que estava ligado à maçonaria, e isso vai incomodar bastante o alto clero brasileiro, lembrando que Igreja Católica e Império governam juntos o Brasil nesse momento, e juntando todos esses fatores, as classes médias urbanas, né, os movimentos republicanos urbanos, os profissionais liberais e tal, nós temos o 15 de novembro de 1889, que é quando o Dom Pedro II, coagido, né, pelos militares e pelos republicanos, ele abandona o cargo e volta para a Europa. Essa república, ela não tem nenhuma participação popular, assim como a independência não teve nenhuma participação popular.
ela é muito mais fruto de um acordo, né, dos militares com a elite civil, principalmente de São Paulo, do que qualquer outra coisa. E para fechar, eu acho que é importante falar que os liberais estavam representados no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, enquanto os conservadores estavam mais representados em Pernambuco e Bahia, tá? Como lá em Pernambuco e na Bahia, os conflitos sociais eram muito maiores do que em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, eles preferiram se tornar conservadores lá, ou seja, ter um governo mais repressivo e autoritário para evitar esses conflitos sociais, do que propriamente aqui em São Paulo, Rio e Minas, que os conflitos sociais eram muito menores, ou quase não existiam. As duas últimas revoltas que o Brasil teve no segundo reinado foram a Revolta Liberal, de 1842, em Minas, que se recusa a ceder ao governo centralizado de Dom Pedro II, porque havia uma pressão sobre o fim do tráfico de escravos e também havia uma pressão sobre o fim da sonegação de impostos do café, tá? Então, a Revolução de 42 em São Paulo, ela está ligada a isso, uma insatisfação com a centralização do governo no Rio de Janeiro na figura do imperador, por conta de uma maior repressão aos interesses dessa elite de São Paulo e Minas. E no caso da Revolução Praieira de Pernambuco, de 1848, ela está ligada às históricas insatisfações, né, das populações de Pernambuco contra um governo central. E claro, 1848 é o ano da Primavera dos Povos na Europa, então ideias socialistas acabaram chegando também na região de Pernambuco, o que acabou gerando aí um último importante conflito de tentativa de não submissão ao governo do Rio de Janeiro e ao governo imperial no Brasil. Espero que vocês tenham entendido. A aula termina aqui. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo, compartilha aí com os amigos. Até a próxima aula, galera. Valeu!